A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, meus amados irmãos. Estamos hoje no quinto áudio, quinto estudo, sem trava na língua, né? Nós vamos agora falar mais um pouquinho, né? Ontem nós começamos a falar de um culto, né? Então nós começamos, mas eu quero ler aqui Lamentações, eu só vou comentar. Lamentações 3:39, lá no Velho Testamento, diz assim: do que se queixa o homem vivente, né? Se queixa do seu próprio pecado, né? Do seu próprio erro. Então eu estou dizendo aqui que as pessoas às vezes pagam um alto preço porque fazem as coisas erradas, né? E acaba descobrindo o que fez. Bom, ontem nós finalizamos o áudio, o quarto áudio, falando sobre o início de um culto. Os cultos começam às 19 horas, a maioria dos cultos evangélicos começa às 19 horas e vai até às 21h30, né? Você sabe por que tem que terminar às 21h30? É um horário agradável para que as pessoas possam chegar cedo em casa. As esposas que têm os maridos que não são cristãos, às vezes apanham, meus irmãos. Às vezes tomam uns petelão. Por quê? Porque o pregador acha que tem que dar lugar e termina o culto 10h30, quase 11 horas. Aí quando a pessoa sai da igreja, a pessoa já sai sabendo que vai tomar uns peteleco. Não pode acontecer isso. Sou pastor e eu tenho autoridade para isso. Tem que terminar cedo mesmo. Dá mais tempo para a palavra. Mas vamos lá que eu tenho muita coisa para falar ainda, né? Então se o culto termina às 19 horas, começa às 19 horas e termina às 21h30, então nós temos 2h30 para cultuar. 2h30 tem que ser de Deus. Inteiramente, exclusivamente de Deus. 2h30 de Deus. Fazendo as contas de 24 horas, menos 2h30, dá 21h30 para você trabalhar e cuidar de você, certo? Então você tem o tempo suficiente, mas quanto mais a gente tem tempo, mais a gente arruma alguma coisa para ficar como compromisso. Para Deus ninguém tem tempo, né? Olha só. E os cultos não são todos os dias, vamos lá? Vamos pôr por semana, será segunda, quarta e sexta e domingo. Vamos dizer que os cultos sejam assim, ó. É só um exemplo, tá? Só para ter uma noção. Então, por ano, você cultua, eu tive que fazer essas continhas só para você ter uma noção. Por ano, você cultua a Deus assim, ó. De 365 dias, menos 144, você tem 221 dias para você. E os 144 dias para Deus. Amém até aí? Se não houver nada para diminuir esses 144 dias, porque tem os dias que você vai faltar, os dias que está chovendo, os dias que você está desanimado, pronto, os 144 cai, né? Entendeu até aí? O pouquinho de tempo que você tem para Deus, você ainda perde mais um pouco. Então, um dia de culto é assim, meia hora de oração, vamos lá, meia hora de oração. Sobrou 2 horas de culto. Você tem agora 2 horas de culto que tem que ser dividida, meus irmãos. O pastor sabe dividir isso, né? Sendo que alguns chegam no final da oração. Espertinho eles, né? Chegam no final da oração. Agora vai um recadinho de pastor para você. Se o culto começa às 7 horas, começa a se arrumar às 6. Seus enroladores. Porque o culto não é para mim, o culto tem que ser inteligente e racional para Deus. Se o culto começa às 7 horas, esteja no culto 7 horas. Não chega 7h30, porque já perdeu a oração. Pastor, mas eu tenho filhos na escola. Eu sei, se você tem, é outros 500. É que eu chego do serviço, só dá tempo. Tudo bem, tô falando com os que gostam de enrolar, tá? Então, se a pessoa chega 7h30, 2 horas de cultos é o que sobrou para ela, sendo que alguns chegam no final da oração, como eu disse, né? E outros que chegam cedo, oram uns 5 a 7 minutos. Você não tem mais palavra para falar com Deus? Você está entendendo? Você precisa de uma bênção. Ele é o ser que vai dar a bênção. Só que você chega lá, você tem meia hora para falar com ele. Pastor, mas meia hora é muito tempo. Não, no ministério que eu pertencia, eu orava 1 hora. Mas não é por muito falar assim, esse versículo funciona para outras pessoas, não para mim. Eu tinha muito o que falar com Deus, porque eu falava da minha família, de mim, pedia perdão, agradecia, orava pelas cadeias, pelos hospitais, pelo governo, eu orava por tudo. Tá entendendo?
Agora vem com frescurinha que 5 a 7 minutos tá bom para você. Como é que é essa oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, exaltado no sublime trono. Amém. Assim? Não. Oração é falar com Deus. Eu tenho que bater um papo com Ele. Eu tenho que falar com Ele. Senhor, perdoa, Pai, perdoa. Eu não devia ter feito aquilo, eu fiz. Senhor, ajuda aquela mulher, Pai, tá com aquele problema, aquela situação. Pai, cura aquela pessoa. Eu tinha que falar com Deus. Mas vamos lá. 5 a 7 minutos. Olha aí que culto. Eu sei que não é por muito falar, como eu disse aqui, que seremos ouvidos. E nem pode haver repetições, também sei disso. Mas ninguém pode durar um pouco mais de oração? Só um pouquinho? Não consegue durar um pouquinho mais de oração? Portanto, meus irmãos, temos 2 horas de culto, vamos lá. Depois da oração, nós vamos para os louvores, né? E é dada a oportunidade individual, porque agora é a hora de adorarem a Deus em louvor. Tudo isso, preparação para a palavra. Aí, os poucos que vão louvar, já vão justificando. Irmão, não tenho uma voz apropriada, nem sou cantor. Eu uso o Salmo 150 aqui para que não haja essa palavra. Para de já pegar a oportunidade dizendo que você não repare na minha voz, que eu não sou cantor. Irmãos, que isso? Louve com a voz que você tem e acabou, tá? Louve com a voz que você tem. Para de ficar se justificando porque sua voz não é igual àquela irmã que canta muito bem. Para. Temos que louvar com o que temos para apresentar a Deus. Porque o Salmo 150 fala que tudo quanto tem fôlego, não é todos aqueles que fizeram aulas de canto, não. Está escrito isso? Está escrito que tudo quanto tem fôlego lá no Salmo 150. Não está dizendo que só os que têm voz afinadas, não. Mesmo que o irmãozinho não tenha voz afinada, vai lá e pega a oportunidade. O problema é na orelha de quem estiver ouvindo. Mas tem que dar a oportunidade e deixar cantar, é assim que o Senhor manda. Amém? Então nós temos que louvar ao Senhor com o que temos para apresentar. Mas se alguém se incomodar, você acha que a sua voz é horrível demais, não tem problema, meu irmão. Vai lá e faz uma aula de canto. Mas não arrume desculpa para não adorar a Deus. Não arrume desculpa. Percebeu que estamos no meio de um culto? Nós estamos no meio de um culto. Já estamos na área dos louvores, né? Estou pegando cada um para dar uma pauladinha. Pois bem. Depois dos louvores, o pastor lê uma palavra oficial. E se vê um grande movimento na igreja, bem na hora que o pastor está lendo a palavra oficial. Criança andando para lá e para cá, outras quase dando na cara da mãe, outras quase indo para a rua. E aquela criançada vai para lá e para cá. Minha filhinha também faz isso. Mas do púlpito eu dou uma olhadinha para ela, ela já sabe e corre para o lado da mãe. Sempre você tem que tomar cuidado, porque as crianças vão fazer mesmo. Só que você tem que educá-las, tem que conversar com elas. Ensina elas. Pega no pé. Pega no pé. O pastor está lendo a palavra lá e está aquela maior bagunça na igreja. Criança andando para lá e para cá, como é que pode? Quase indo para a rua. Aí, meus irmãos, nesse exato momento, o obreiro vai chamar a atenção da criança e a criança chora. Ela chora. Talvez um pouquinho mimada demais, né? A mãe e o pai já não gostam da chamada de atenção. O que eles fazem? Vão lá tirar satisfação com o obreiro. Como se ele não tivesse autoridade de cuidar da porta de Deus. Para que as crianças não fiquem andando para lá e para cá. Pode vir um carro e atropelar um filho. Mas e os pais? Estão desligados dos filhos. Será que estão bem ligados no culto mesmo? Os pais não educam e não permitem que outros venham educar. É como a frase de Pitágoras, meus irmãos. Eduque as crianças e não será necessário castigar os homens. Quando Pitágoras disse isso, parece que ele estava vendo os cultos nossos, né? Eduque as crianças de hoje, para que um dia não tenha que castigar os homens. E aí? Como é que fica a situação quando você vai para um culto? Então é melhor deixar em casa. Não, leve as crianças, mas ensine ela a cultuar a Deus. É como se fosse assim, eduquem seus filhos hoje para não prendê-los quando eles virarem bandidos amanhã. Por quê? Pastor está profetizando. Não, estou dizendo que eles podem errar se você não educar hoje. Está entendendo? É assim que acontece. Meus amados irmãos,
eu finalizo aqui hoje, amém? E amanhã tem mais, amanhã eu continuo, amém?